Opa aí. Boa noite. Queria saber como é que tá o som, o vídeo. O vídeo não deve estar muito bom porque meu celular é zoado. Aprende nada, Rom, você já sabe. E aí, Cíntia, Fabiana, Ale. Quase caí aqui, Romes. Não é fácil. Vou esperar um pouquinho mais para ver se entra mais alguém. Senão vou começar aqui com as atividades. Escutar a música aí. Já volto. Daqui 1 minuto eu volto. Romas, faz uma live aí. Você manja. Noite, Fernando, Júnior. Patroa. Boa noite, chefe. Serginho. Tenho saudade de ninguém não. Só Alexandre. Nana, boa noite. Simone, já vou tocar Simone, espera aí. Nina Simone. Martinha, boa noite. Iron pode ser, hein? Iron pode ser. Deixar rolar aqui. Vou começar a explicar uma coisinha que faltou da última live, terminar esse desenho e responder uma dúvida que o Jorge perguntou pra mim hoje no grupo, né? Bom, da semana passada ficou faltando desenhar a perna, né? E essa outra perna pra gente terminar esse desenho. E aí eu ia colocar uma informação da linha do equilíbrio que o Jorge tava falando pra mim, perguntando como que eu aplico a linha do equilíbrio nas cenas em movimento ou as figuras em movimento, né? Quando ele chegar de novo, eu dou uma recapitulada para ele. A linha de equilíbrio tem a ver com a nossa coluna, lógico, né? Mas ela tem mais a ver com uma condição que nós estamos quando estamos parados. Então, para ter a linha de equilíbrio, temos que estar parados, sentado, em pé, de cócoras, não importa. Mas essa linha de equilíbrio, ela só vai servir para ficarmos parados, para isso que serve esse equilíbrio, né? A outra, quando estamos em movimento, a linha de equilíbrio não tem uma função, porque estamos deslocando, na verdade estamos caindo e ao mesmo tempo se equilibrando com a função do ouvido, né, do labirinto, tal, e outras noções cognitivas que a gente tem, os sentidos, né? Então, pro desenho,
o mais importante é quando a figura está parada, estática, né? Então, por exemplo, aqui nesse desenho aqui, eu vou colocar como base as nádegas aqui, tá vendo? E essa linha aqui, ó, que é a linha que passa a coluna. Você vê que é bem essa aqui, ó, porque ela tá um pouquinho torta, né? Então tá um pouquinho jogada pro lado. Então eu tento equilibrar o máximo possível numa linha vertical com base. Se fosse um outro desenho, a base seria os pés, por exemplo, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Aqui, vou colocar aqui, vocês vão entender. Ó, é um estudo também de posição. Quando a gente tem esse estudo, a linha de equilíbrio vai passar aqui, ó. Se vocês repararem, eu não estou usando a cabeça como referência, porque ela está jogada para o lado, então ela não está no equilíbrio da cena. Ela vai fazer até um peso contrário. E aí essa linha vem até aqui, ó, esse pé aqui, ó. A base que eu preciso é essa base aqui e um pouco dessa base aqui para apoiar. Mas se vocês repararem, essa perna está solta, desprendida. Então a linha de equilíbrio vai ser aonde eu acho o equilíbrio para o meu corpo inteiro. Se a figura estiver sentada, a linha de equilíbrio vai ter a base, os glúteos, ou a bunda, né? Se ela estiver de cócoras ou em pé, vai ser as plantas do pé ajudando a ficar em equilíbrio. Conforme a gente vai desenhando, a gente vai reparando que as linhas que passam pela coluna são as linhas de orientação. Jorge, acabei de explicar a sua pergunta sobre linha de equilíbrio, né? Como você tinha perguntado, boa noite, né? Como você tinha perguntado, a linha de equilíbrio, como eu vou saber como usar a linha de equilíbrio, como eu vou aplicar a linha de equilíbrio? Então eu estava falando aqui pro pessoal que já estava aqui na live, que a linha de equilíbrio só serve para figuras que estão paradas, que estão estáticas. Então vai estar em descanso, vai estar parada. Então pode estar sentada, pode estar deitada, pode estar de cócoras. Toda vez que a figura se movimenta, se desloca, a gente não vai usar essa linha de equilíbrio. A gente vai usar a linha de equilíbrio somente para estabelecer as dimensões do desenho, mas não para estabelecer o equilíbrio da ação, ok? Qualquer coisa você pode me perguntando aí, Jorge, que eu vou esclarecendo. Vou tirar isso aqui e vamos começar uma atividade nova hoje. Boa noite, Gabi. Então tá. Uma coisa que facilita muito o desenho para movimentação, para pose, é algumas figuras geométricas, né? Na animação a gente usa como se fosse saco de areia, saco de farinha. Eles até usam esse termo, né? Saco de farinha, saco de areia, né? Então eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, eu vou simular. Você lembra que eu usei uma figura geométrica como fosse um cubo ou um retângulo em perspectiva, né? Agora eu vou usar uma coisa mais simples para tentar facilitar. Ó, formato simples. Vou usar bem de leve aqui e depois eu passo mais escuro. Uma linha aqui. Como se fosse um feijão gigante, sabe? Na animação o pessoal costuma até brincar, né? Colocar as partes aqui como se fosse um travesseiro ou um saco de farinha, né? O que a gente vai fazer com isso, né? A gente vai estabelecer o torso, né? Da figura, né? Aqui eu não vou estabelecer cabeça ainda, não vou fazer isso. Só vou
colocar para vocês como que é mais simples chegar no torso da figura usando figuras mais simples, mais simplórias, né? Vamos lá. Estabelecer uma largura para isso, né? Como fosse um chiclete, uma borracha dobrada. Vou imaginando aí. Estabeleci que isso aqui é o pescoço, certo? Que é o ombro. Eu vou dividir isso aqui, essa parte em mais ou menos 3 partes, que são as partes que me faltam. E vou estabelecer uma linha de central aqui. Como está em 3/4, a gente desloca um pouco para o lado esquerdo. E aí nós vamos começar a definir algumas coisas. Por exemplo, aqui mais ou menos a gente sabe que vai passar a linha do peito, né? Peitoral. Então a gente vai passar uma linha aqui. Certo? Estabeleceu aqui um tamanho. Pode até colocar um volume aqui para entender que aqui é o peito, peitoral. Aqui é a parte de cima do peitoral. Essa figura, ela está em movimento, ela não está estática. Então acaba distorcendo toda a musculatura, estica os músculos, torce e dobra a coluna, né? Então por isso que tem toda essa movimentação aqui. Nessa outra linha é a linha do plexo solar, do umbigo, né? Como vocês queiram. Então definir aqui umbigo, mais ou menos. Aqui embaixo, aqui, ó, do plexo, é o plexo solar abaixo do peito, é o plexo solar, onde acaba as costelas, né? Ó, do tronco. Estabeleci aqui, mais ou menos. Aqui é o peitoral. E aqui é o lado onde vai ser o braço. Calma lá, uma coisa por vez. Definimos aqui que temos o plexo solar, a região aqui, do plexo solar não, do diafragma. Aqui nós temos 2 grupos de músculos esticados do abdômen. E aqui nós esticamos o abdômen para fazer a reentrância que vai para a pelvis, né? Aqui fica a parte das costelas, junto com a asa aqui do músculo, né? Cintura, lombar. E aqui entra a parte que seria o encaixe para as pernas. E aqui seria lateralmente aqui o encaixe que vai para os braços. O braço é mais ou menos aquilo que a gente já fez, né? Usar a referência do umbigo, a referência da cox, da pelvis. Usa um formato de oval para fazer a parte do deltoide, bíceps, tríceps, braquiais. Teve a base. Estico o braço, mais ou menos uma cabeça, ó, daqui até aqui uma cabeça e meia, lembra? E daqui mais ou menos uma cabeça, sempre regulamentando uma base, né? Então a gente usa uma cabeça e meia, mesmo que em casos específicos ou particulares a figura tenha algumas dimensões um pouco diferentes, né? Se eu for fazer essa figura, por exemplo, pro outro lado, eu vou fazer assim, ó. Ó como é básico, né? Ó. Essa figura está
se envergando, tá se dobrando, tá vendo? Aqui na parte da costela, até deixa uma parte que a dobra, como se fosse a costela mesmo. Já, lógico que eu sei que é a costela, né? Mas pra quem tá desenhando, imagina que é um saco dobrado, uma coisa se dobrando, entendeu? Ó. Sei que aqui é o peitoral, mais ou menos uma cabeça. Aqui é a parte do umbigo e aqui é a parte onde vai vir a nádega e a parte dos músculos do abdômen. Não tá aparecendo, é isso mesmo. Deixa eu colocar pro lado aqui, ó. Isso. Melhorou. Quando eu pego uma figura assim, ó, já determino mais ou menos o formato de tudo, ó. Eu sei que aqui vai vir o peitoral. Eu tenho uma linha que vai cortar, ó, meu abdômen da figura. Essa figura pode ser masculina ou feminina, depende da largura, né? Ou não, depende da pessoa que você está desenhando também, né? Às vezes a pessoa é magra, né? Vamos lá. Definiu. Aqui eu vou fazer uma figura mais feminina. Então não vou colocar muita informação muscular. Vou colocar a base aqui. Chega na pelvis. Entra no glúteo. Pode colocar uma perna para cá, outra perna para trás. Mas a ideia desse saquinho de farinha que é falado na animação é facilitar essa movimentação, essa dobra, né? Que às vezes a estrutura da figura é muito estática, é muito parada. Então, com essa tipo de estrutura básica, não só esqueleto ou não só anatomia comum, formal, a gente consegue determinar bem um movimento, uma dimensão de movimento, uma dinâmica que dá naturalidade para a figura. Bom, vou começar a fazer outra coisa aqui. Quem tem alguma pergunta para me ajudar aqui também, para render um pouco mais? Essa live aqui é mais para pessoal que tem uma certa dificuldade com movimentação, né? Com dinâmica de postura, de figura, né? Então vamos lá. Vou fazer mais um exercício aqui. Esse exercício vai mostrar uma pessoa que está agachada. Então o formato da figura parte de uma linha. Ó, uma linha curva. Imagine uma linha curva só. Por quê? Porque eu preciso dessa movimentação para eu poder ter a naturalidade da cena, né? Então tá, vamos lá. Vou usar o mesmo exercício que eu usei na última aula, fazendo com figuras geométricas um pouco mais conhecidas, né? Fala, Vivi. Boa noite. Ogro não, hein? Já passei dessa fase. Essa figura tá com o torso torcido. Então, toda a estrutura do tronco dela está torcida pela posição, né? Então, repararam que essa figura vai mostrar as costas do personagem. Mas o resto do corpo tá quase de frente. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ó a perspectiva onde vai, ó.
Tá vendo? Encaixa aqui embaixo. Mostra a lateral aqui, ó. E aquela lateral do corpo. E essa lateral aqui do corpo veio aqui, ó. Totalmente torcida, né? Mesmo assim, é uma cena que ocorre muito. Pode estar uma cena de luta, uma cena de esporte, né? Essa trilha sonora aqui é show, hein? Precisando aí ver um coverzinho do Smith aí, hein? Depois que a gente determinou aqui o formato, a gente vai determinar a posição da cabeça. Veja bem que eu comecei primeiro por o torso, mas poderia começar pela cabeça, que não ia mudar tanto, né? No seu caso, Fernanda, você é um saco de farinha mesmo, não tem jeito. Sua mãe sempre tá certa. Quer dizer, minha mãe, né? Que ela é minha também. Ó, essa linha que a gente vai usar aqui, ó, da coluna, ela vai fazer a volta e entrar aqui, ó. Tá vendo? Que vai ser a coluna dela. Vai dar a volta aqui. Quando eu estiver terminando, vocês vão entender melhor. Pescoço aqui. E a cabeça vai encaixar mais ou menos aqui. Vou colocar aqui já. Queixo, frente da cabeça. Importante aqui não são os detalhes, né? A parte da figura da cabeça. Ela está olhando um pouco para cá, né? Então tá em perspectiva aqui também. E o corpo está para cá. Ó, o corpo está para cá, a cabeça para cá e o resto do corpo para cá. Olha como tá torcida essa figura. Engraçado. Aí quando chega aqui, vamos começar a entender melhor, né? Primeiro, aqui é a parte onde vai encaixar o osso do braço. Aqui vamos ter deltoide. Primeira cabeça, ó, o tamanho da cabeça. Usa aqui, ó, para fazer a referência. Ó. Usa aqui também. E mais ou menos aqui. Mais ou menos 4 cabeças. Daqui até aqui mais ou menos é usando essa linha, tá vendo? De referência. Vai fazer no antebraço. Figura geométrica básica, ó, cilindro, oval. Depois vai fazer a parte do braço, que é uma cabeça, ó, uma cabeça, sempre assim. Um oval passando por dentro dessa parte aqui, para ter mais naturalidade no movimento do braço. A mão, que por acaso está apoiado de um jeito aqui, mas poderia estar apoiado de outro jeito. A ideia do vídeo a gente sabe que não é colocar detalhes, então não vou colocar. Daí aí eu colocando. Ok? Aqui, Jorge, você que pergunta sempre, ó, onde está o apoio dessa figura? Um dos apoios está aqui, ó, na própria mão. A linha de equilíbrio dessa figura, uma parte está aqui, ó, nessa linha aqui, ó, que tem um apoio da mão. A figura está estática, está parada no chão, então ele precisa de apoio. Então um dos apoios é essa mão aqui.
Vamos terminar a figura. Essa parte do corpo está para frente, ó. Então, eu vou determinar a pelvis e a coxa. Lembra que encaixa aqui do fêmur e tal, que nós já fizemos? 2 cabeças, mais ou menos, de comprimento até os joelhos, um pouco mais, um pouco menos. O fêmur tá aqui mais ou menos. Mais ou menos. Certo? E aqui vai ter a parte dos joelhos. Depois a parte da perna vai vir para cá, que é onde vai ter o resto do apoio da nossa figura. A gente usa essa referência aqui, ó, do formato da figura, para aproveitar e fazer a nádega, né? O formato da nádega junto com a coxa. Ó. Pode ser mais nádega, menos nádega, depende do desenho. Essa figura está com o joelho no chão, apoiando aqui, ó, que é a linha do equilíbrio, tá vendo? Esse apoio é importante para a figura. Como se tivesse uma linha aqui e outra linha, como se fosse um triângulo, criando esse aspecto aqui, ó. Usando a coluna, né? Já a coluna, mais o braço, mão e perna para ter esse equilíbrio. Toda vez que você for fazer um desenho que esteja estático, não importa qual, temos que buscar essas linhas de equilíbrio, né? Do joelho até o tornozelo é mais ou menos uma cabeça e 2/3. Quase 2 cabeças, né? Eu sempre desenho a estrutura óssea, Jorge, um pouco mais curvada para dar uma dinâmica melhor no desenho, né? Se eu for usar a exatidão da anatomia, a coisa complica para desenhar, né? Então, essa liberdade a gente tem de fazer uma mão com mais curva, os dedos, a angulação, né? Então, eu imagino, Daniel, boa noite. Eu imagino que quanto mais curvo e mais expressivo for a sua estrutura, melhor a finalização do desenho, né? Depois entra o pé aqui, mais ou menos aqui. A figura, o tamanho do pé é sempre relativo, mas se a gente quiser colocar um padrão para isso, é uma cabeça. Para a mulher, um pouquinho mais, mas é relativo mesmo, né? Não tem essa pretensão de criar esse padrão, né? Aqui nessa linha aqui, a linha dos mamilos, eu vou criar aqui um... Tá vendo como a linha das costas aqui, ó, se confunde com a frente da barriga aqui, ó. Eu tenho que estruturar para dar essa característica. O umbigo fica mais ou menos aqui. E aí a gente vai construir a outra perna, que está do outro lado dessa figura aqui, ó. Nós fazemos um quadrado, imaginando que esteja em perspectiva, né? Mais ou menos assim. O osso tá aqui e o outro vai estar aqui nessa outra parede para cá, tá vendo? Então vai estar mais ou menos aqui, ó. Puxando daqui, a gente vai buscar essa outra perna aqui. Mais ou menos 2 cabeças. Como ela está um pouco para lá da figura, a gente diminui um pouco, né? Tira um pouquinho de tamanho e tal. Ou não, depende do desenho. Se o desenho tiver uma expressividade maior, for um desenho
para quadrinhos, para anime, não, pode deixar mais ou menos do mesmo tamanho que não faz tanta diferença. Porque a distância que nós temos de uma perna para outra não é tão relevante para criar essa distorção toda. E às vezes quando cria muita distorção acaba desagradando aos olhos, né? E a outra parte da perna está aqui. Possivelmente o pé vai estar escondido aqui. Eu vou colocar só uma pontinha aqui. A partir de uma estrutura básica, conseguimos desenhar uma figura não tão usual, né? Numa posição não tão usual, num movimento não tão usual, né? Quanto tempo temos? Tem bastante tempo ainda. Deixa eu tirar aqui, vou fazer outra coisa para vocês. Dentro ainda da ideia da dinâmica, eu vou fazer uma figura aqui se deslocando, já sem a linha de equilíbrio. Aqui ela vai estar em movimento, então não vai ser necessário que tenha uma linha para equilibrar a cena ou a ação, né? Vamos lá. Sempre a base que eu costumo usar é a cabeça, né? Aqui, mais ou menos. Tá. Faz um círculo lá. A partir da semana que vem vai chegar meu celular novo. Eu acho que a câmera é um pouquinho melhor que essa aqui. Você gosta dessa música, Vivi? Só essa também, né? Fez um formato de cabeça aqui. Essa cabeça está um pouco jogada para frente, né? Mas poderia estar pro lado também, não tem problema. A movimentação da cabeça é variante, né? Porque o nosso pescoço faz muita movimentação, né? Ó. Encaixei o pescoço. Sempre lembrando, né? Eu sempre falo nas aulas, eu vou recapitulando aqui, né? O pescoço burguês, iPhone nunca, filho. Ele sempre vai estar nessa angulatura aqui, angulação aqui, ó. Tá vendo? O pescoço não é reto assim, né? E também não é assim, né? Que tem uns alunos meus que costumam desenhar assim. Eu não sei o que vocês gostam disso aí. É árvore, sei lá que diacho que é isso. Tem um músculo, tem um monte de coisa, né? Mas tudo bem, vamos começar aqui com as figuras geométricas básicas. Aí eu vou fazer o torso da figura e usando a mesma caixa que eu usei para fazer o outro exercício. Sou petista sim, pô. Mas não tem iPhone também não. O quadril aqui, a caixa do quadril vai estar em outra perspectiva. Ó, vai estar de frente e pra cá, ó. Certo? Vamos colocar a movimentação, depois vamos botar os detalhes. Ponto de referência, um braço, uma cabeça e meia. Eu tenho essa noção, então eu vou já projetando, tá vendo? Uma cabeça e meia, mais uma aqui, certo? Põe a estrutura básica,
Vou usar vermelho para vocês entenderem. Aqui desse lado aqui, ó, vai sair outro braço. Uma cabeça e meio, mas aí já está em perspectiva. Um pouquinho de perspectiva. Então eu preciso diminuir a distância, tá vendo? Eu não posso fazer igual, exatamente igual não, tem que fazer um pouquinho menor. Quanto menor, o meu amigo Jorge sempre vai perguntar. Aí você vai olhando, vai percebendo, vai aplicando, né, a teoria, até você achar que já está dominando a ideia do quanto precisa tirar e o quanto precisa acrescentar. Foto de que tá um pouco sem foco porque meu celular é uma porcaria, o Holmes, desculpa. O outro eu sei que é melhor um pouquinho a câmera, né? Comprei pensando na câmera. Mas não é iPhone não. Odeio o iPhone. Quer dizer, não odeio nada, mas eu não tenho iPhone. Deixa eu colocar aqui mais pra cá. Vamos lá. Eu tenho aqui a perna, né? Vai projetar daqui. Mais ou menos 2 cabeças. Quase coincidindo aqui com a linha do cotovelo. Não é pior que não é. Pior que é nada disso. Fabi, não é nada disso. Aí vou colocar mais 2 cabeças descendo. Mais ou menos. Vou estruturar aqui como se fosse um círculo para representar o joelho. Determino um formato aqui pro pé. Vamos criar as formas. Socorro, boa noite. Agora vamos colocar a linha da coluna, ó. A coluna vem aqui, passa aqui e cai aqui dentro dessa caixa aqui, tá vendo? Passa bem no meio aqui, ó, bem dentro dessa caixa. Essa movimentação que a gente deve ter, ó, esse torso aqui, ó. Ele tá totalmente dobrado, né? Se a gente fosse fazer aquele exercício do saco de farinha, a gente ia usar assim, ó. Tá vendo? Mas aqui não é esse exercício. Vamos fazer aqui a outra perna. Tá do outro lado, né? Aí precisa movimentar as cabeças. Sempre vai medindo, colocando. Vai ser o Robocop, socorro. Mais ou menos Robocop. Determinamos, ó. Aqui é a base do ombro, né?
Então aqui mais ou menos vai ser a linha do peitoral, umbilicão, e aqui a fase da pelvis, né? A figura, ela está em movimento, né? Está correndo, sei lá o que ela está fazendo aqui, né? Se deslocando aqui nessa direção, né? Nessa direção e indo para cá, né? É lógico que se eu fosse fazer essa ilustração, eu ia colocar mais detalhes, definir, resolver melhor, resolver o formato e tal. Mas a ideia de criar a figura em movimento é utilizar o que a gente tem de básico, né, que é as figuras geométricas, mais as formas que a gente tem em casa, um saco, sei lá o que, para nos ajudar, né? Então, o mais importante é que você possa colocar a dinâmica da ação, né, sem ficar tão preocupado em fazer exatamente como que é a anatomia ou como que procede o músculo, como procede o osso. O mais importante é que possamos ter mais ou menos isso aí. Essa ilustração é mais para figuras de comics, né, corredores, tal, não sei o que, né? Então essas figuras são expressivas, ficam bem alongadas. E muitas vezes, dependendo do ângulo que a gente vai demonstrar, elas ficam exageradas mesmo. Tem que ter essa expressão dinâmica, né? Como o exercício de hoje é falar da dinâmica, é falar do movimento, é falar da expressão corporal, né? O Werner Hogarth, ele fazia os seus desenhos, né? Um dos projetistas e criador do Tarzan, né? Tarzan das tiras de jornais, né? E ele sempre pensava que a expressão corporal ela é muito importante para você passar uma emoção para quem está vendo sua arte, né, seu desenho, né? Então, às vezes é melhor pecar por excesso de expressão ou dinâmica do que deixar o desenho um pouco duro, um pouco travado, né? Então eu prefiro sempre colocar uma expressividade, os traços, as linhas, as curvas mais dinâmicas, mais expressivas, e depois com o tempo a gente vai ajustando e definindo o trabalho, definindo a ação, né? Mesmo porque tem muitos alunos meus que querem trabalhar no mercado de quadrinhos ou de anime, né, ou de mangá. E essa parte da dinâmica é muito importante pro desempenho do artista, né? Vou fazer outro desenho aqui. O corpo fala, Júnior, justamente isso, né? Às vezes nós estamos tentando reproduzir um corpo, uma figura do que a gente está vendo, né? E o mais interessante é colocar algo a mais, né? Um pouco a mais, né? Uma expressão a mais. Por exemplo, se você vai registrar uma pessoa sorrindo ou com raiva, normalmente a gente exagera, né? Porque para criar uma expressão como se fosse teatral, quase teatral, né? Para realmente reproduzir
aquela informação, né? A gente chama de Gestalt, né? Tipo um símbolo que reproduz uma ideia, uma coisa, uma ação, né? Então a postura também é importante, né? Sim. Trabalhar em blocos é interessante também. Com o tempo, o artista ele vai entendendo essas formas, né? E às vezes não precisa mais estar tão bitolado nisso. Vou dar um exemplo aqui, né? Criar uma ideia e a gente vai ver que às vezes você não precisa estar tão bitolado nisso, né? Com o tempo isso vai se assimilando na sua cabeça, né? O esquema de ter a coisa de memória, da ideia da memória, é lógico que é a reprodução, né? Constante reprodução, né? Mas é você também estar simplificando e buscando novas ideias para facilitar seu desenho, né? Então vamos lá, vou criar uma ideia aqui e vamos ver o que vai dar. Criei uma cabeça aqui. Reparou que ela tá de lado, né? É proposital. Vou aqui, sei que o meu pescoço vem até aqui. Jogo o pescoço aqui, meio solto. Põe uma linha aqui, ó. Ó como eu estou livre, ó. Estou livre, eu não preciso ficar preso no padrão ou na estrutura geral. Eu quero que meu desenho tenha uma expressividade, tenha uma ação, né? Tenha um movimento, né? Nem que esse movimento não esteja tão correto conforme a realidade. Às vezes o movimento é mais importante, a expressão é mais importante do que a realidade, né? Perceba que o lado que está mais esticado eu tenho que realmente trabalhar na angulatura, tá vendo? Mais aberto, ó, mais... E o lado que está mais curvado, tem menos tensão, eu vou trabalhar com mais dobras, mais ângulos mais fechados, né? Eu sei onde estão as coisas, tá vendo? Vou riscando, ó, sem se preocupar. Eu sei que mais ou menos entre um mamilo e outro é uma cabeça, ó. Tem uma cabeça aqui, mais ou menos. Ó. Pode ser saco de feijão também. Ó, a curvatura que eu uso, ó. Não tô tão preocupado. Pode ser baseado no movimento de dança, mas a ideia é essa, ter essa leveza.
no lado que está mais dobrado, eu faço mais detalhe, procuro os ossos, procuro os formatos, entendeu? Legal, hein? Gostei da ideia, hein? Como se ela estivesse pulando, sei lá, dançando, não sei bem. Vamos lá, vamos criando, vamos estruturando a ideia, né? Ó, como eu puxo a ação, entendeu? Ó, vou puxando, ó, como se fosse uma coisa única. Mais ou menos isso. Então, a ideia é a movimentação, né? É a movimentação das coisas, ó. Eu puxo o fluxo, ó, as linhas, vai puxando o fluxo dela, ó. Ó, como eu puxo o fluxo. Depois, é lógico, eu vou limpar, vou refazer, vou definir, colocar os detalhes, colocar a anatomia perfeita. Mas a movimentação, a ação é importante, né? E para buscar esse dinamismo, a gente precisa soltar um pouco mais a mão, buscar a movimentação, as linhas, o sentido, né, da ação, né? Às vezes a cena não fica bem resolvida assim mesmo, mas a gente vai buscando, vai através dessas atividades de expressão, né, do ser humano, né, com linhas, com curva, a gente vai alcançando, de certa forma, a leveza e mais detalhe. Bom, pessoal, para hoje foi mais ou menos isso que eu preparei, né? Vou esperar de vocês um pouquinho de exercício para vocês poderem estar postando aí pra gente, né? Pode ser no meu Instagram mesmo ou no grupo da Ateliê. A partir desses exercícios, bolem alguma coisa, criem alguma coisa. Eu vou estar aqui
depois fazendo um trabalho aqui para ver como é que fica essa moça aqui, como é que vai ficar bonitinho. Vou definir, fazer uns cabelos, um rosto, uma cara, uma expressão, para ver como é que fica, tá? Então hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. E na próxima semana a gente vai ver se muda um pouco o foco, dá uma para detalhes de mão, expressão de mão, que é muito legal, muita gente tem dificuldade, né? Para buscar rosto, expressão facial, né? Então, se vocês quiserem até dar uma dica para mim aí para tá favorecendo a minha pesquisa, né? Minha preparação de aula, eu vou por uma trilha meio assim, né? Meio aleatória, né? Gosto de trabalhar com luz e sombra, com Axúria. Se vocês quiserem dar sugestão, pode vir aí. Não vou ficar muito em cima desse assunto. Depois eu vou postar as fotos desse assunto em si, porque já dá para entender como que é. É uma coisa muito livre, muito solta, né? As figuras geométricas vão ajudar, o saquinho de feijão vai ajudar bastante, de farinha. Mas não é só isso, né? A movimentação, a dinâmica, né? A leveza, a pose, tem muito a ver com o que a gente entende do corpo, né? Do corpo humano, né? Obrigado, Cíntia. Obrigado, David. Bom, é isso. Eu espero que tenham gostado. E tenham uma boa noite. Vou ficar com essa musiquinha Mela Cueca aqui do YouTube, aqui, não sei de onde veio. E até outra hora. Não sei se sexta ou outro dia a gente vai ver aqui com o Alexandre se vai ter mais live por semana. Então é isso. Até mais e boa noite a todos. Tem que apertar para encerrar, né? Olha eu vacilando aqui, hein?